Na realidade, assim, acho que sempre me incomodou, desde meu primeiro filme que eu ganhei edital, tal, que chama Dias, que é uma ficção, me incomodava muito a visão que as pessoas têm do homem da Amazônia. Acho que toda vez, assim, parecia que... eu me lembro que, assim, a minha mãe falava isso, que, tipo, numa enquete no Fantástico, por exemplo, sobre qualquer assunto, aí se fosse no Rio ou em São Paulo, entrevistava um executivo, uma socialite, um artista, e quando chegava aqui era o feirante do Ver o Peso, era o Ribeirinho. Então, por que a gente só podia ser isso? Tipo, o homem da Amazônia nunca pode ser um filósofo, não podia ser o Benedito Nunes, nunca era um pesquisador de Manaus, ou sei lá o que, não, era só assim. O fato é que lá no Amapá, eu não sei o que está saindo aqui na Amazonas, ou no Acre, não chega aí. A gente não tem, os poucos cinemas que a gente tem são comerciais. Os cineclubes tendem a mostrar também filmes mais de sucesso comercial. É muito difícil a gente ver o que está sendo produzido aqui na Amazônia. Eu sigo um pouco do trabalho do Pará, Jorane Castro, Priscila Brasil. Eu conheço algumas, eu sou mais familiar com o trabalho paraense, mas realmente o que está surgindo do resto do Amazonas, eu não sei. Então eu realmente não posso responder isso, porque talvez no conjunto, olhando esse conjunto, eu poderia ter uma avaliação melhor. Mas o fato é que eu acho que nós na Amazônia somos muito isolados. Então, esse lance do exótico é como as pessoas sempre vão olhar, e eu acho que é o meio mais fácil de se vender a Amazônia e vender um próprio documentário, né? Mas eu percebo, pelo menos eu vejo que dentro desse exótico existe sempre um lado humano, que vai atravessar aí fronteiras. Isso urge a uma reflexão das Amazônias, porque nós estamos falando de uma produção amazônica e não de uma produção que aconteça aqui ou acolá, né? Todas as pessoas que estão nessa região ganham automaticamente o carimbo Amazônia, mas a partir do momento em que nós tivermos a consciência e o respeito necessário para isso, a gente vai conseguir catapultar isso. Na Amazônia a gente não tem, né, esse mercado consolidado de profissionais, né, que estão vivendo de produção de uma forma mais estrutural. A gente tem um cara que trabalha para uma produtora que é da Europa, outro que está sempre fazendo terceirizado, enfim, a gente ainda não funciona como uma cadeia produtiva do cinema, né, na Amazônia. Então, nos estados, com certeza, isso é ainda mais fragmentado. As questões culturais ou de ser um empreendedor cultural no sentido de fomentar a cultura que tem aqui, que é riquíssimo, né? Tá aí mais de 50 povos indígenas só no nosso estado, população ribeirinha, um estado que faz fronteira com a Bolívia, um estado que tem festas folclóricas tipo a do boi, um estado que tem medicina tradicional muito forte. A gente não vê nada disso, né? A gente vê sempre muita valorização do exterior, né? Então, talvez aí a influência de quem vem do sul, de quem vem de um outro modelo, de quem valoriza outras questões que não essas daqui. Vou na mostra tal, vou levar o filme para mostrar pra galera. O pessoal costuma assim, tipo, se surpreender quando aparece no final. Rio Branco, Acre, 2000 e tanto. Tipo, é do Acre? Sabe, tem muito dessa coisa, tipo, é do Acre? Então, tipo, parece que não dá para fazer alguma coisa que seja legal, que possa mostrar fora, né? Tipo, geralmente espera alguma coisa muito amadora, das impressões que eu tenho. Pô, só podia ser do Acre. Ou só podia ser de algum lugar da região norte, né? Só podia ser de lá mesmo, ruim assim. Acho um consolo meio, sei lá, horroroso, de repente. Foi interessante pensar isso em termos de Amazônia, porque a gente conversa muito pouco entre os estados da Amazônia, a gente se conhece muito pouco, a gente vê poucos curtas, sabe, eu não sei, eu conheço ali Jorane no Pará, tem o Gavi no Amapá, o Briglia ali em Roraima, mas tem pouca conversa aí. E a gente está no momento que o fomento aí do governo federal está muito voltado para a regionalização. Cada vez mais os editais dão pontuação maior para Norte e Nordeste. Agora tem esse edital de TVs públicas que está setorizado, a verba vai por região. E isso faz a gente pensar, quem é o meu concorrente no caso? Eu digo no caso de um produtor que vai entrar com um projeto.
é o cara de Roraima, é o cara de Tocantins, é o cara do Amapá, do Pará, enfim. E aí começa a surgir havia essa questão, o que ele está produzindo, qual é o tipo de documentário que ele está fazendo, com quem são os meus iguais aí que estão na mesma situação que eu, aqui na Amazônia fazendo documentário. E retrata assim, questões muito pontuais na Amazônia, que é sobre o Chico Mendes, sobre o Zuru-Uau-Uau, sobre a extração de ouro no Pará. Então são questões muito fortes da Amazônia, que mostra justamente o choque, o conflito mesmo do desenvolvimento com a floresta, né? Então isso tudo, eu acho isso um retrato muito, que é a história da violência todinha da Amazônia, desde a época dos descobrimentos, que chegaram aqui, a visão sempre do europeu, hegemônico, que mostra a Amazônia como um celeiro de produtos para serem levados, para serem explorados. E nunca é visto, nunca se tem a visão do índio, de quem está aqui, de quem depois veio para cá trabalhar, né? Das pessoas que sempre foram marginalizadas na Amazônia, dos pobres da Amazônia, né? Que fizeram suas revoltas e sempre foram abafadas, né? No Pará nós temos a revolta fortíssima da cabanagem e sempre foi muito relegada mesmo, né? Nunca serviu, a Amazônia é sempre aquela floresta isolada, sem ninguém, cheia de produtos e de riquezas que podem ser exploradas Então, eu acho que esse documentário, ele demonstra esse choque, essa violência, porque é uma violência muito forte, né? Entre esse encontro, esse choque mesmo de culturas e de visões de mundo mesmo, né? Do colonial, né? Uma visão bem colonialista e aí essa visão que não é assim. A Amazônia tem gente, tem pessoas e tem questões muito mais complexas para serem discutidas e serem analisadas. Porque no fundo tem uma coisa também messiânica, eu tenho uma coisa messiânica, eu acho que cinema é som e imagem. Bom, então a Amazônia está fadada a ser a catedral do cinema, uma das catedrais do cinema mundial. Porque cinema é som e imagem, acabou. Aqui está destinado a ser uma catedral do cinema mundial. E isso vamos construindo, mas não tenho dúvidas que isso